E eu vou trazer já o nosso primeiro slide. Não apareceu aqui confiança, olha que interessante. Bom, mas vamos lá. O que é autoconfiança nos negócios, gente? É fundamental e eu vou explicar por quê. Claro que vocês já devem saber por quê. Mas eu quero trazer o porquê importante, vou trazer um pouco da minha experiência, um pouco dos meus bastidores, tá? Para que vocês possam entender melhor. Quando a gente não tem confiança, é uma coisa. Quando a gente não tem autoconfiança, a coisa muda. Porque mesmo que a gente tenha o externo organizado, a gente com o interno desorganizado, a gente não consegue confiar. Eu vou explicar de novo. Existe a confiança, e essa confiança tem a ver com equipe, tem a ver com as pessoas que você se relaciona, com fornecedor, com credores, enfim, tudo que envolve o seu trabalho, tudo que envolve ali o seu empreender. Então, quando você tem outras pessoas, quando você tem outras situações, outros processos que não dependem da tua empresa, ele está no campo externo. Esse campo externo é confiança. Agora, existe o campo interno, que é a autoconfiança, o quanto eu confio em mim, tá? E o que acontece? Se essa confiança em nós estiver abalada por qualquer motivo, e saibam que ela tá sempre abalada, tá? Já vou avisando aqui, e vocês vão entender o porquê. O que acontece é que a gente, muitas vezes, a gente paralisa para uma ação, porque a gente ainda não encontrou essa autoconfiança para dar um próximo passo. Só que isso trava os negócios, esse medo, ele paralisa e muitas vezes você para pensar e fala, nossa, meu negócio poderia estar muito adiante, meu negócio poderia estar muito melhor, eu poderia ter usufruído de mais oportunidades, ter tido mais oportunidades, talvez eu não tenha enxergado novas oportunidades. Por quê? Porque a autoconfiança está abalada, tá? E nós vamos falar um pouco nessa live sobre isso. Se você já tiver dúvida e já quiser até colocar uma pergunta, você já pode colocar, apertando aqui a interrogaçãozinha do card. Eu deixei lá no Stories uma perguntinha, tá? E essa perguntinha me chamou bastante atenção, que antes de eu levantar essa live, inclusive quem tá vindo pela primeira, saiba que a gente vai ter uma série de lives até semana que vem, trabalhando Mindset Empreendedor. E olha só o que tava interessante lá. Inclusive tá lá ainda, depois eu gostaria até que você respondesse. Então a pergunta é: você se acha autoconfiante nos negócios? Da galera aí que respondeu, gente, só 36% dessas pessoas, né? No caso, pessoas que me seguem, porque tá lá, se consideram autoconfiantes, tá? 64% não se consideram autoconfiantes. E eu não sei se essas pessoas estão aqui ou não. Eu gostaria que elas estivessem, porque eu quero desmistificar e mostrar o porquê vem a insegurança, porquê vem essa dificuldade com a autoconfiança, tá bom? Vocês vão entender aqui nessa live, que é praticamente uma palestra, o porquê a autoconfiança às vezes derruba a gente. Às vezes você tá bem e na hora de tomar uma ação, na hora de tomar uma atitude, na hora de dar um próximo passo, a autoconfiança breca a gente. Quem assistiu a live ontem vai entender muito bem o que eu vou falar hoje, porque ontem a gente falou muito de objetivos, né? Quem perdeu, ok, tá lá no meu YouTube, no Simone Siqueira TV. Quem tiver lá no grupo VIP tem um link lá, inclusive com os slides. Então, se você não tá no grupo VIP, você entra. O grupo VIP é gratuito e o link tá na minha bio. Quando acabar essa live, você assiste, você vai lá no grupo VIP, tá bom? Mas eu vou voltar aqui aos nossos slides, tá? Então, vamos lá. O que é autoconfiança? Autoconfiança nada mais é você acreditar que você pode. Só isso. Você só precisa acreditar. A partir do ponto que você fala, não, eu acredito que eu posso fazer isso, eu acredito que eu posso vender 100 mil reais, eu acredito que eu posso faturar 200 mil reais, eu acredito que eu posso comprar isso por 10 e vender por 20, eu acredito que eu posso fazer esse negócio dar certo. Quando você se torna uma pessoa autoconfiante, você acredita que vai dar certo. A questão é, você vai encontrar recursos para fazer dar certo.
tá? Então, assim, ontem a gente falou muito também de recursos, nós falamos de recursos, falamos de um monte de coisa, então, uma tá linkada na outra, tá? Então, se você perdeu, você assiste. Então, a autoconfiança nada mais é daquele momento que você decide que você consegue fazer a coisa funcionar. Acontece que você consegue fazer a coisa funcionar, você está determinado a fazer a coisa funcionar, mas em algum momento a bagaça começa a dar errado alguma coisa, né, gente? Porque vocês sabem que empreender, por maior que seja seu sucesso, ele não acontece assim o gráfico. O gráfico ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o tempo todo. O grande problema, gente, é na hora que desce. Na hora que desce, se essa autoconfiança não tá bacana, aí ele vai descer muito mais do que poderia estar descendo. E esse descer, gente, é natural, é comum, é para todos, tá? Não é para um ou para outros, é para todos. Todo crescimento, ele tem pico e ele volta. Só que o próximo pico, ele é maior do que o último, aí ele volta de novo. A grande habilidade nossa tem que ser aumentar os picos e diminuir as baixas. É isso que a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos da tua empresa, você vai, e é o que eu falo para vocês, coloquem numa planilha para vocês poderem entender os trimestres. Nós temos 4 trimestres, né? Então a gente tem Q1, Q2, Q3, Q4. Então janeiro, fevereiro, março. Quanto foi o faturamento da tua empresa? Aí depois abril, maio, junho. Como foi o faturamento da tua empresa? Julho, agosto, setembro, depois outubro, novembro, dezembro. Nós estamos no momento no Q4. É o melhor momento para dar um up por conta de toda a situação econômica, né? Que dá uma melhorada, 13º, o pessoal fica mais animado para gastar, enfim, tá? Mas não é essa a questão aqui. A questão é você aprender, você ter um olhar, você ter de fato essa clareza. Como está o teu Q1, Q2, Q3, Q4, por exemplo, de 2019, comparado a 2018, depois comparado a 2017. Se você perceber que tudo subiu, tá perfeito. Tá perfeito. O problema é quando a gente começa a entrar em queda. E queda que eu digo é sempre em queda. Então, o Q1, vamos imaginar que o teu Q1 tá mais baixo que o Q1 de 2018. O teu Q2 tá mais baixo do que o de 2018. Então, isso indica que a tua empresa tá em queda. Quando, por exemplo, o teu Q1 de 2019 ele tá melhor do que o de 2018, tá tudo certo. E isso precisa, gente, precisa ser avaliado. Isso não é uma coisa, quando der eu vou avaliar. Não. Quem tem uma empresa tem que avaliar, tá? Não tem outro jeito. E aí a gente volta para autoconfiança, tá? Então pode ser que em algum momento da queda você vai ter dificuldade para fazer a subida. Por quê? Porque essa subida ela exige um novo esforço, às vezes uma nova estratégia, às vezes um novo produto, às vezes uma nova forma de falar com os seus seguidores, às vezes um novo recurso, às vezes uma nova ferramenta, e tudo isso precisa ser trabalhado, tá? A única questão é, você precisa acreditar que a coisa vai funcionar, porque vai funcionar. E aí você retorna ao teu ponto de crescimento novamente, tá? O que acontece também, muitas vezes, é um ceticismo. Esse ceticismo é comum, é o não acreditar. E quando a gente não acredita, a gente mata o nosso autodesenvolvimento. Por quê? Porque a partir do ponto que você começa a entrar no ceticismo, toda aquela autoconfiança começa a enfraquecer. Tá? Então, o que acontece muito com o empreendedor? Mas o mercado tá ruim, mas os impostos aumentaram, mas não sei o quê. Então, começa a achar situações que são crenças, que nós vamos falar logo mais sobre elas, e o que acontece aí? Começa a matar o teu autodesenvolvimento, porque se você não confia mais, você tende a não buscar esse crescimento, porque você entra numa situação ali de fraqueza por conta do ceticismo. Tá? Então, aí a gente volta para autoconfiança, tá? O que seria autoconfiança? Eliminação do medo, tá? Quando eu falo que é eliminação, a eliminação total não existe, tá? Mas existe a possibilidade de você eliminar o medo no momento da ação.
E assim, e vai. Segura na mão de Deus e vai, e vai mesmo, entendeu? Se você assistiu a live de ontem, aí eu falo bastante dos recursos, tá? Mas a questão é, se você conseguir identificar os principais medos e qual deles está agindo, você consegue eliminar esse medo principal e você volta a agir. Você voltando a agir, naturalmente volta o crescimento da tua empresa. E eu vou falar desses 6 medos agora, tá bom? Então vamos lá. Olha, engraçado, não apareceu tudo. Então vamos lá, eu lembro dos demais, mas eles não estão aparecendo aqui todos, tá? Então não tem problema, deixa eu ver aqui, 6 medos. Então vamos lá, ver se eu lembro todos, tá? Um dos medos é da pobreza, outro medo é da velhice. A gente tem o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo da morte, tá? E o medo do que os outros vão falar de nós. Esses são os principais medos, tá? E o medo da pobreza, ele vem logo em cima. Por que ele vem em cima? Porque a grande verdade, gente, é que a gente trabalha, a gente empreende, a gente luta para não cair na pobreza, porque a pobreza tem um monte de coisa que não é bacana, né? Tem a necessidade, tem a dor, tem a tristeza que a pobreza traz, né? A velhice, ela também está relacionada com a pobreza, principalmente no Brasil. A crítica está relacionada a tudo, né? A família criticar, pessoas criticarem alguma ação que você está tomando, tá? Aí depois vem o medo da morte. O medo da morte, tanto é a morte física, como é a morte do teu negócio, né? Aquele medo de dar o passo e o negócio morrer, enfim. E esses medos, quando você identifica, fica muito mais fácil de você tomar uma ação. Então, se você chegar ao ponto, olha, eu tô com medo de repente investir nisso, e eu tô velha, ou eu tô velho, você já identificou que ali tá o medo da velhice. Então, o que você vai fazer? Fala, pô, não é por aí, trabalha um pouco a cabeça, conversa com alguém, observa leituras, observa, a gente tem muitas biografias de pessoas que ficaram ricos aí e milionários depois dos 60 anos, enfim, tá? Se o medo é pobreza, eu tô com medo de arriscar e perder, começa a trabalhar e pegar argumentos, pegar recursos para te empoderar para que esse medo também caia por terra. Se o medo é da crítica, observa até que ponto você está com base nos seus valores e não negocie seus valores. Se os seus valores estão ok dentro do contexto que você vai trabalhar, esquece a crítica. Sempre vai existir quem vai concordar e quem não vai concordar. Sempre vai ter aquela pessoa que vai criticar. Quando que você se fortalece? Quando você está tomando ações em cima dos teus valores. Então, se a pessoa criticar, não tem problema nenhum. Você está dentro dos seus... Você está fincado ali, você está alicerçado nos seus valores. Então, tá tudo certo, tá? E onde que entra aí a questão da crítica? Às vezes, a forma como você vai lidar com a sua equipe, às vezes, se você tem que demitir algum funcionário, fazer alguma mudança radical na sua equipe, e tudo isso precisa ser avaliado, e quando não avaliado vem o medo, e se vem o medo ele paralisa, e se paralisa não existe autoconfiança e você não prospera, você não chega onde você quer chegar. Faz sentido isso pra vocês, gente? Coloca coraçãozinho se isso faz sentido, tá? O medo da morte é o que eu falei, pode ser a morte do negócio, pode ser a morte física, tá? Isso acontece muito quando a gente passa até por um processo de luto na família e a gente tem um negócio, então a gente fica abalado por algumas situações. Isso acontece muito comigo, aconteceu em 2017, quando a minha mãe faleceu. Então, assim, comecei a desenvolver umas noias, achando que eu ia morrer também, umas coisas loucas, e faz parte de ser humano, tá? Faz parte de você reconhecer onde existe realidade nesses medos, onde eles são contornáveis, onde você pode trabalhar com recursos que você tem e onde você precisa sim de ajuda e construir recursos para você sair dessa situação de medo, tá bom? Então, trabalhar os medos se torna fundamental, tá bom? O que acontece também? Existe uma hereditariedade social. A gente fala muito da hereditariedade dos filhos, né? De mãe, dos nossos pais, mas existe uma hereditariedade social. Isso precisa ser pensado também.
O que é hereditariedade social? A genética vocês já sabem, né? Aquele nariz que puxou pro pai, aquele cabelo que puxou da mãe. Mas a hereditariedade social, ela também existe e é tão forte ou até mais forte, que ela está totalmente baseada nas nossas experiências. Toda nossa experiência, ela gera crenças. Então, se você teve pais, ou, enfim, família ou experiência, às vezes até sua mesmo, onde faliu uma empresa, ou seu pai e sua mãe sempre foram CLT e falaram que empreender é arriscado, ou você trabalhava em CLT e achava que estava segura lá e teve que empreender. Enfim, de alguma forma você tem alguma crença. E essa crença, em alguns momentos, ela chega para você em forma de medo, ela também vai mexer na tua autoconfiança. Ela também vai mexer no teu processo de crescimento dentro da tua empresa. Isso vai impedir na hora de você contratar mais um funcionário, isso vai impedir na hora de você entrar com um investimento, enfim. Sempre na hora de crescer, essa crença vai aparecer. E eu também posso dizer para vocês que eu já passei por essa experiência, tá? Antes dessa empresa que eu tenho hoje, eu já tive 2 empresas que quebraram. Então, na minha cabeça, quando eu abri essa daqui, para mim era meio que era ou tudo, não tinha o tudo ou nada, porque eu já tinha passado por 2 situações, 2 processos aí de nunca fali, né? Ela quebrou e eu fechei. Então, assim, essa experiência social traz pra gente uma crença. Só que essa crença, ela nos limita. Por quê? Porque na hora que a gente vai tomar uma ação, a gente resgata essa experiência que a gente teve, essa experiência gerou para nós uma crença, e aí, lembra de ontem que eu falei? Todo pensar, ele gera um sentimento e que faz você ter uma ação. A ação é positiva se esse sentimento for positivo, se o pensamento for negativo, o sentimento é negativo, a ação é negativa também. E aí a gente acaba caindo. E esse também é um dos momentos por onde a empresa cresce e em alguns momentos ela fica estagnada. Isso tem a ver com a gente, tá? O empreendedor, ele coloca o sentimento, ele coloca a vida pessoal, ele coloca tudo isso no negócio dele, tá? Principalmente o pequeno empreendedor. Quando é um empresário, que a empresa tá indo, tem equipe, tem um departamento já maior, a coisa anda sozinha, é diferente. Mas aquele pequeno empreendedor, que normalmente as pessoas que eu falo são pequenos empreendedores, entendem muito bem esse processo, tá? Então, cuidado com essas crenças, elas precisam ser trabalhadas, tá? É importante entender que elas não serão apagadas, elas serão ressignificadas, tá? Então, ao invés de você pensar, por exemplo, no meu caso, eu tive 2 empresas que eu quebrei. Então, eu podia pensar, a terceira vai quebrar. Não, então eu ressignifico essa minha experiência. Então, eu quebrei 2 empresas, então hoje eu tenho condição e experiência para não fazer os mesmos erros que eu fiz com as outras, entendeu? E aí você vai ressignificando essas crenças, essa experiência social. Faz sentido isso para vocês? Gente, se faz sentido, já vai colocando aí perguntinha, coloca no card, que aí depois eu quero abrir, quero realmente conversar com vocês. Eu sei que tem bastante gente que tem muita dificuldade com essa autoconfiança. Tem muita gente que fala pra mim, não consigo vender, Simone, eu não consigo me conectar com as pessoas, eu não consigo fazer meus seguidores virar clientes, eu não consigo aumentar meu faturamento, eu não consigo vender mais. Tá tudo relacionado, gente, tá tudo relacionado à autoconfiança, tá? Por mais que eu dê super estratégias de marketing aqui pra você, se você não tiver autoconfiança para seguir o caminho, você não vai seguir o caminho. E não adianta te dar a mais super mega blaster estratégia, porque eu sei como que é, eu também já passei por esse processo e sei exatamente que é assim, tá? Então, em alguns momentos, inclusive, você já tem o recurso, você já sabe o que é para fazer, só que não faz. E a partir do ponto que você começa a entender o porquê não faz, você começa a se entender, você começa a ter o autoconhecimento, você passa a ter a autoconfiança, tá bom? Então vamos lá. Gente, isso aqui saiu um terror, hein?
Nossa, tá muito mal esse negócio aqui, não sei por que ficou tão ruim. Então vamos lá. Lembra que ontem a gente falou de. Ainda bem que eu sempre decoro, né? Lembra que ontem a gente falou sobre ter um objetivo definido? Quem não lembra, dá uma olhada na live de ontem, tá? Então, quando você tem um objetivo definido e você tem que partir para uma ação contínua, aquele esforço organizado que eu falei ontem, você precisa de força. Não tem jeito. Se você começar a dissipar sua força, você perde sua concentração. Isso é da. Foi o tema de ontem, tá? Mas eu tô só resgatando um pouquinho para fazer sentido aqui para vocês. Então, se o seu objetivo tá definido, se a tua energia tá concentrada, você tem força para agir. Porém, o contrário também é verdadeiro, tá? Se o objetivo não está definido, se a ação ela não está organizada, não está um planejamento organizado, a força dissipa. Naturalmente vem a autoconfiança abalada, você não vai agir, tá bom? Então pensa, o que é legal pensar, gente, é que assim, de qualquer forma, querendo ou não querendo, a gente está fazendo a escolha. Tá? Não existe tipo assim, eu vou fazer a escolha depois, quando eu me sentir mais autoconfiante. Não existe isso. A partir do ponto que você deixa a escolha para depois, você vai para esse quadro aqui, que é o quadro contrário, né? Que é o quadro onde você não consegue definir o objetivo principal, não consegue ter uma ação concentrada, não consegue força para agir e subir, tá? Então, se você não consegue, você já fez uma escolha, que é a escolha de não conseguir. Você não consegue ficar parado. Eu não sei, eu não vou entrar aqui em filosofia, mas assim, a gente sabe que tudo, o mundo, tudo está em movimento, gente. Então, não adianta aquela ideia de que assim, eu vou ficar paradinho aqui, eu vou ficar paradinho agora aqui, tipo, mês que vem eu tomo uma ação. O que eu percebo que muitos de vocês fazem isso. Né? Então, não, eu tô esperando a coisa melhorar. Que coisa que vai melhorar? Nada vai melhorar, gente. Quem faz a coisa melhorar somos nós e é de dentro para fora. Então, a partir do ponto que você não tomou ação de ter o objetivo definido, ação concentrada e força, você naturalmente já tomou ação de não ter o objetivo definido, não ter uma ação concentrada e perder força, tá? Ou é um ou é outro, não tem coluna do meio aqui, tá bom? Faz sentido isso pra vocês, gente? Eu quero só ver aí as perguntas, hein? Trazendo um conteúdo bem denso. Eu sei que nem todos vão conseguir acompanhar, tá? Eu sei disso. Mas faz parte do meu posicionamento daqui para frente. Eu quero trazer para vocês mudança de mentalidade. Não adianta trazer só estratégia de marketing, não adianta trazer para vocês, faz post patrocinado, faz investimento nisso. Não adianta. Tem que ter um trabalho de reset de mentalidade. É um reset de mentalidade. E é isso que eu quero trazer para vocês como empreendedorismo, tá bom? E saibam que qualquer uma palestra dessa aqui, vocês iriam, sabe, ficar horas nessa palestra, vocês iriam pagar uma puta grana pra ouvir o que eu tô falando pra vocês. Então, assim, quem puder, anote, é bacana. Se vocês quiserem assistir de novo, eu vou deixar o replay. Quiserem assistir de novo, vocês vão ter o link lá dentro do grupo VIP pra vocês. Anotem, façam suas reflexões e pensem hoje como que tá a ação de vocês. Se a ação, ela tá com o objetivo definido, ela tá com força para agir, ou se o objetivo tá indefinido e naturalmente você tá com energia dissipando, perdendo força e literalmente, gente, ficando para trás. Quando a gente fala de concorrência, embora eu não goste muito de falar de concorrência, pensa que quando você tá dando passo para trás, você está se afastando do seu alvo, o seu concorrente está dando passo para frente, tá? Então depois não dá para reclamar. Por que passou um ano, meu concorrente tem o que tem, né? Que para variar também a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor. E por que eu não tenho? Então para pensar em quais momentos, quantas oportunidades, ao invés de você agir
para o seu objetivo definido, você nem objetivo definido tinha, tá? Então, para pensar isso, é um momento de reflexão, aproveita ao máximo essa live, porque realmente eu tô estudando bastante para trazer para vocês, tá? Então, e eu espero, de fato, que possa ajudar muito a mentalidade de vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o nosso próximo. Eu só não entendi por que ficou assim, né? Mas vamos lá. Voltando aqui à autoconfiança, tá? A autoconfiança, então, vocês já entenderam que ela é produto do teu autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não entende as suas crenças, você não consegue observar onde que está travando o negócio e naturalmente você não consegue tomar ação, tá? Então, uma coisa é efeito dominó, gente, é puro efeito dominó. Ah, não tenho autoconfiança para fazer. Então, vamos fazer o caminho contrário, né? Que crença tem por trás disso? Essa crença aconteceu por causa de uma hereditariedade social? Qual foi a experiência que eu tive que me levou até essa crença? E como eu vou ressignificar essa crença na minha vida, tá bom? Automaticamente vem a força e a ação e você sobe. Quando acontece isso, o que acontece como efeito colateral? A empresa cresce, a equipe se sente mais segura, faturamento aumenta, a lucratividade aumenta, reformas acontecem, tudo acontece, tudo começa a literalmente se materializar. Por quê? Porque você acredita e você vai, tá? Simples assim. E aí, por último, nossa, tá muito bonito isso aqui, né? Não saiu legal. Aqui é uma frase que eu queria deixar para vocês. Não diga ao mundo o que você pode fazer. Mostre, tá? Eu vou deixar essa frase amanhã, vou deixar hoje, eu vou descansar logo, mas assim, eu vou deixar essa frase lá no Instagram, no feed. Amanhã, quando vocês acordarem, dê uma olhada, que eu vou depois fazer um resumo rápido daqui dessa live e vou deixar lá no feed um post com a frase que não tá aparecendo aqui, deveria estar aparecendo, que é exatamente: não diga ao mundo o que você pode fazer, mostre. Tá? E quando eu tô falando não diga ao mundo, não diga para sua família, não diga para ninguém o que você pode fazer. Vai lá e faz. Simples assim, tá? Se você conseguir juntar todo esse tipo de conteúdo, todo o conteúdo que eu trouxe para essa live, você vai ver que as peças estão dentro de você, tá? Simples assim. Então, aquele medo da crítica, medo de um monte de coisa, esquece. Isso tem um fundo que está ligado à hereditariedade, que está ligado às crenças, você ressignifica e põe a coisa para funcionar.